Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Paulistão 2016, né? E nesse ano o regulamento mudou um pouco, mas nada assim de outro mundo, porque a única mudança do regulamento, né, foi o número de rebaixados, porque a Federação Paulista já tinha avisado que queria desinchar, né, o campeonato, né, ter menos times e tal, e que para 2017 queria que o campeonato contasse com 16 times. E para isso eles teriam que fazer o quê? Rebaixar 6 times, né? Nesse Campeonato Paulista, né? Porque aí, né, no ano seguinte teria dois, né? Terão acesso, né? Para a primeira divisão em 2017, né? E foi só isso também, né? E o campeão, né, de 2016 foi o Santos, né? O Santos foi bicampeão, né? Em 2015 o Santos chegou um pouco desacreditado e em 2016 o Peixe, já com um time mais experiente, mais maduro, chegou ao bicampeonato, né? O Santos terminou a primeira fase na liderança, né? Sem sustos. E aí nas quartas de final o Santos encarou o São Bento, né? De Sorocaba. E sem dificuldades o Santos eliminou o São Bento, né? Vencendo na Vila por 2-0. Aí na semifinal o Santos encarou o Palmeiras, né? Novamente o Palmeiras. Novamente um confronto histórico, né? Porque eles já tinham se enfrentado em finais, né? Em 2015, né? O Santos levou a melhor no Paulista, depois o Palmeiras leva a melhor na Copa do Brasil, né? E eles se encararam nas semifinais. E dessa vez, né? Semifinal em jogo único, né? Também assim como nas quartas. O Santos empata 2-2, né? O Santos abriu 2-0, e aí o Palmeiras buscou ali nos minutos finais, né? E aí o jogo foi para os pênaltis, né? Só que dessa vez, né, diferente da final da Copa do Brasil, o Santos levou a melhor, né? Eliminou o Palmeiras por 3-2 nos pênaltis. E na final, o Santos encarou o surpreendente Audax de Osasco, né? O Audax que jogava um futebol diferente ali, estava surpreendendo todo mundo, né? O Fernando Diniz era o técnico do Audax, né? E o Audax estava jogando um futebol assim envolvente, né? De muitos toques de bola, aquela coisa toda, né? O famoso dinizismo, né? Enfim, o Audax fez estragos, né? Tinha eliminado o São Paulo, depois eliminou o Corinthians, enfim, o Audax tava dando trabalho ali. No primeiro jogo, em Osasco, o empate 1-1, né? Foi um jogo equilibrado e tal. E na volta na Vila Belmiro, o Santos confirmou o favoritismo, né? Venceu o Audax por 1-0, né? O Santos levou um sufoco do Audax, sim, né? Tomou pressão e tudo mais, mas o Santos soube segurar o placar. E assim o Santos acabou bicampeão paulista, né? Um título merecido, né? O time que foi o melhor do campeonato e tudo mais, né? E foi um título, né? Que o Santos, né? Entrou como favorito e confirmou a tal, né? E esse foi o último título do Santos, né? Até o momento que eu tô gravando, né? Ou seja, desde então o Santos não ganhou mais nada, né? Tá na fila e tá vivendo um inferno astral, como todos sabem, né? Tá jogando a Série B do Brasileirão e tudo mais, né? E o Santos tá numa crise que parece não ter fim. Agora vamos falar do time base do Santos de 2016, né? Era Vanderlei no gol, né? Vitor Ferraz, a defesa, né? Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca. Meio campo era Thiago Maia, Renato, né? Lucas Lima, né? E Vitor Bueno. No ataque, né? Gabriel, o Gabigol, né? E o Ricardo Oliveira, né? E o técnico, né? O Dorival Júnior. Agora vocês vão ficar com o gol, né, da finalíssima, né, que deu o título ao Santos, e a gente já volta para falar dos grandes e da surpresa, né? Roda aí. Do Vitor Bueno, boa jogada do Vitor Bueno pro Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele e o Bruno, Ricardo Oliveira, colocou na frente, grande jogador, olha o gol! Santos é campeão paulista pela 22ª vez. O Santos é campeão paulista pela 22ª vez. O Santos é bicampeão paulista pela 7ª vez. Agora, quem dá bola é o Santos. Explode a Vila Belmiro. O Santos é campeão paulista. Vence na sua casa. O Audax, com uma grande participação, fica com o vice-campeonato. Ricardo Oliveira levantando o troféu junto com o Renato. Tá aí. O Santos é campeão Santos, mais uma vez. Agora, quem dá bola é o Santos.
E é bacana a gente ver o Renato levantando o troféu, levantando a taça, e também o Ricardo Oliveira. E a gente vendo, daí a festa, Milton Neves. O Santos é mais uma vez o campeão. Agora, quem dá bola é o Santos, Milton Neves. Bom, vocês viram aí o gol da final, né, que deu o bicampeonato ao Santos. Agora vamos falar dos outros grandes e também da surpresa, né, que você já sabe de quem que eu tô falando, né. Vamos começar pelo Corinthians, né. O Corinthians entrou nesse campeonato como um dos favoritos, né. Porém, o Corinthians perdeu boa parte do time que foi campeão brasileiro em 2015, né. E com isso o Corinthians teve que passar por uma reformulação de novo, né. Mas mesmo assim, ainda o Corinthians estava forte, estava competitivo e tal. Na primeira fase o Corinthians não teve trabalho, se classificou na liderança do seu grupo, né? Nos clássicos o Corinthians até se deu bem, tipo, ele ganhou do... Aliás, se deu bem, mas nem tanto, vai. O Corinthians ganhou do São Paulo, né, na sua casa, porém perdeu, né, de Palmeiras e do Santos, né? Mas ainda assim isso não abalou, né, a campanha, né? O Corinthians classificou em primeirão, né, sem dificuldades, e nas quartas o Corinthians encarou o Red Bull Brasil, né? Lembrando que ainda não é o Bragantino atual, né? Era outro Red Bull na sua arena, e o Corinthians goleou, né, o Red Bull por 4-0, né? Aí na semifinal o Corinthians encarou o Audax de Osasco, né? A surpresa Audax. E o Corinthians acabou eliminado, né? Empatou 2-2 em casa e foi eliminado nos pênaltis, né? E novamente, assim como foi em 2015, né? O Corinthians cai nos pênaltis na semifinal, né? Agora chegamos no Palmeiras, né? O atual campeão da Copa do Brasil. E o Palmeiras começou mal, né? O time oscilou ali, não, o Marcelo Oliveira não conseguia mais, né, ter mesma sintonia com o time, né? E aí, nesse período, caiu o técnico, né? E o Palmeiras trouxe o Cuca, né, para ser o técnico. E o Palmeiras estava em vias de ser eliminado na primeira fase do Paulista, para vocês terem uma ideia, né? Só que nas rodadas finais o Palmeiras, né, reagiu e se classificou em primeiro, né? No grupo dele ali que foi equilibrado, né? Ou seja, o Palmeiras ficou com 24 pontos e o quinto, né, que é o Lanterna, né, ficou com 21, ou seja, só 3 pontos de diferença, ou seja, foi um grupo bem equilibrado, né? E nas quartas de final o Palmeiras encarou, né, o São Bernardo, né? E o Palmeiras eliminou o São Bernardo vencendo por 2-0. E aí encarou o Santos na semifinal, né? O Santos chegou a abrir 2-0, só que o Palmeiras na raça empatou 2-2, né? Porém, nos pênaltis o Verdão acabou dando adeus, né? E ficou pelo caminho, né? Só que no final do ano, né, naquele 2016, o Palmeiras acabaria campeão brasileiro, ou seja, o Palmeiras começou o ano cambaleando e tal, deu uma volta por cima e terminou o ano sendo campeão brasileiro naquele ano, né, 2016. E por fim, vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo teve um 2015 muito doido, né? Muita confusão fora de campo e tal, e Rogério Ceni se despedindo depois de 15 anos, né? 15 anos, não, de 25 anos, né? Defendendo a camisa do São Paulo. E aí seria o primeiro ano sem o Ceni, né? De goleiro. E o São Paulo na primeira fase decepcionou, né? O time oscilou, né? Nos clássicos, então, nem se fala, né? O São Paulo decepcionou. Mas o São Paulo se classificou em segundo, né? E o São Paulo caiu nas quartas, né? Perdendo do Audax, sendo goleado, na verdade, pelo Audax, né? Levando um vareio, né, do time de Osasco e tomando de 4. E o São Paulo deu adeus, né? Ou seja, o São Paulo foi a decepção, né, desse campeonato, né? Embora a verdade é que o São Paulo estava focado mais na Libertadores e tal, mas o Paulista, né, poderia ter sido uma campanha melhor, né? E por fim, agora vamos falar da zebra, né? Que foi o próprio Audax, né? O Audax de Osasco, né? Era treinado pelo Fernando Diniz, né? Como todos sabem. E o Audax tinha um time interessante ali e tal, né? Tinha nomes ali como Tietê, né? Como Camacho, como... entre outros nomes ali interessantes, né? E parecia ser um time competitivo e tal. Né? Outros nomes que eu posso destacar, né? O Sidão, né? Que depois jogou no São Paulo e não foi muito bem no São Paulo. E, enfim... na primeira fase, né, o Audax sofreu um pouco, mas classificou, né? Aliás, nem sofreu tanto, mas se classificou sendo o primeiro, né, no grupo, que tinha o São Paulo. Nas quartas, o Audax eliminou o São Paulo, né, dando um show, né, goleando o Tricolor por 4-1, né? Na semifinal, o Audax encarou o Corinthians, né, no caldeirão da Arena do Corinthians. O time mostrou força, né, mesmo tomando empate 2 vezes, o Audax, né, não se intimidou, né?
E nos pênaltis o Audax levou a melhor, né? Vencendo o Corinthians nos pênaltis por 4-1. E na final o Audax encarou o Santos, né? E não deu pro time de Diniz fazer história, né? O time empatou 1-1 e perdeu na Vila e acabou vice-campeão, né? E foi um vice honroso, né? Para Osasco e para a cidade, enfim, né? E, enfim, galera. Bom, e depois disso o Audax acabou decaindo, né? 2017 o Audax caiu, né? No Paulista. E depois foi ladeira abaixo e o Audax, enfim, sumiu, né? Praticamente no futebol paulista, né? Enfim, galera. Bom, espero que tenham gostado, tá? Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também aí, é importante, tá? É isso aí, falou!